palavra de Deus. Então eu convido você para meditar comigo no Salmo de número 125. Eu acredito que você está lendo conosco, acompanhando a palavra de Deus. Eu quero convidá-los a meditar conosco nesta passagem bíblica. São salmos lidos, salmos bem conhecidos. A palavra é salmos do hebraico Tehillim. Nós podemos analisar que é assim que nós temos no próprio texto hebraico, que é uma palavra plural. E os salmos eram experiências vividas pelo povo de Deus, tiveram as experiências e estão registrados na Bíblia para a nossa edificação espiritual e nossa fé com Deus. Os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda as mãos à iniquidade. Nós, baseado neste salmo, estaremos falando sobre seguros em Deus. Coloque isso no seu coração. Seguros em Deus. A princípio, eu quero dilatar aqui que o fato de nós estarmos em Deus, vivermos em Deus, não quer dizer que não venhamos a sofrer perseguições, dificuldades, intempéries. Não quer dizer que nós não venhamos passar por adversidades, conflitos, vicissitudes, doenças, situações temporais. É claro que mesmo estando em Deus, mesmo tendo fé, nós iremos passar por essas dificuldades. É o que nós estamos passando agora nesse momento. Essa crise, essa pandemia. O cristão, enquanto ele estiver aqui nesta terra, ele vai passar por isto. Mas é muito importante nós entendermos uma coisa, que estando em Deus, nada altera a nossa fé, nada altera a nossa comunhão nele, quando de fato o conhecemos e estamos nele. Isso é muito importante porque as circunstâncias, elas não modificam, elas não mudam a nossa estrutura em Deus. E é lamentável dizer, mas muitos irmãos que não entendem isso, se decepcionam com Deus. Se você lê aquele livro, Decepcionados com Deus, você vai ver que muitos, como por exemplo na Europa, como por exemplo lá na América, nos Estados Unidos, muitos abandonando a igreja, decepcionado com o pastor, decepcionado com a liderança, decepcionado com alguma coisa. Mas Jesus disse isso claramente. Jesus disse que os escândalos vêm. Agora, quem está seguro em Deus, nada modifica, altera, destrói, adultera a sua comunhão com Deus. Porque a tua comunhão com Deus independe disso. Inclusive nós podemos estar no meio do inferno, no meio da podridão, mas não seremos dominados nem pelo inferno, nem pela podridão. Porque Jesus nos qualificou, nos classificou, como está em Mateus 5:14-16, como sal e luz. Então quem vive em Deus, nada modifica a sua fé. O fulano de tal, ele foi fazer filosofia, a filosofia mudou a cabeça dele. O fulano de tal, ele começou a andar com o professor fulano, o marxismo dominou a cabeça dele. Pois quando eu fiz filosofia, nada disso desestruturou a minha fé, porque eu conheço a minha Bíblia e o Deus da Bíblia.
A questão que alguém passa a ter modificada a sua fé é porque ele nunca teve a fé no verdadeiro Deus. Quem conhece a Deus de verdade, nada altera a sua comunhão com Deus. Problema, doença, crítica, decepção de liderança, decepção com crente. Às vezes tem irmão que diz assim, aqui tem alguns irmãos, sempre os pastores me acompanham, pastor Wagner, pastor Luiz, eles estão aqui. Eu vou largar a igreja porque eu estou decepcionado com a igreja. Eu não vou crer mais na Bíblia porque eu li Rudolfo Bultmann e agora eu tenho uma outra ideia sobre o Novo Testamento. Eu agora não vou mais ser um crente fundamentado na Bíblia porque eu li Paul Tillich e ele fala de uma maneira diferente. Olha para cá, a tua experiência de comunhão com Deus independe das circunstâncias. Paulo diz para Timóteo: eu sei em quem eu tenho crido. Quando você tem a verdadeira segurança em Deus, nada altera a tua fé. E eu vou mostrar isso na Bíblia para você, querido irmão, querida irmã. Porque tem muita gente dizendo: eu estou decepcionado com a igreja, eu estou decepcionado com a liderança, eu estou decepcionado com a convenção, eu estou decepcionado com o pastor, eu estou decepcionado não sei com o quê. Você se decepciona porque você quer, mas a Bíblia diz: no mundo tereis aflições, no mundo vocês irão passar escândalos. Paulo, escrevendo em Atos capítulo 20, ele disse: é de dentro de vocês que vão surgir cães, homens perversos. Agora eu vou dizer uma coisa: os que estão seguros em Deus, os que estão firmados em Deus, aqueles que conhecem a Deus de verdade, nada modifica a sua fé. Aleluia. Oh, glória a Deus. Se você pegar a sua Bíblia aí agora, Daniel capítulo 3, a Bíblia diz que quando o rei falou para eles: eu vou esquentar essa fornalha, e qual é o Deus que pode livrar vocês das minhas mãos? Aqueles 3 jovens que tinham boas posições, bons cargos, eles não estavam ligando para aquilo. Eles olharam para o rei e falaram: majestade, nós não iremos te responder nada, mas fique o Senhor sabendo de que o Deus a quem nós somos e a quem servimos, Ele pode nos livrar das tuas mãos e da fornalha. Mas se não, mesmo assim nós não vamos te adorar, porque Ele é o Deus da nossa vida. Pandemia não modifica a minha fé. Por que veio isso? Deus não existe? Existe. Problemas não alteram a minha fé. Lutas não alteram a minha fé. Podem até me lapidar mais. Paulo diz em Romanos 8,35: que diremos, pois, destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E ele diz: nada me separará do amor de Cristo Jesus. Nem a altura, nem a profundidade, nem a espada, nem o presente, nem o porvir, nem a fome, nem a nudez, nada vai me separar do amor de Cristo Jesus. Eu vi agora uma pessoa dizendo assim: olha, quando passar esse momento aí da pandemia, muitas igrejas vão ficar vazias. Olha, os crentes vão querer agora só acompanhar mais pela internet. Olha para cá, deixa eu te dizer uma coisa: quem está em Jesus, nada modifica a sua fé. Nem luta, nem problema, nem doença, nem crise econômica e nem crise financeira. Eu vou te dar um exemplo aqui na Bíblia. Abacuque capítulo 3, verso 17. Ali eles estavam na crise, uma crise pior do que a pandemia. E o profeta olha e diz: ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja fruto na videira, ainda que não haja mantimentos no campo, ainda que as ovelhas das malhadas sejam separadas, espalhadas,
Ainda que nos currais não hajam vacas. Verso 17: eu todavia me alegrarei e exaltarei o Deus da minha salvação. A gente sofre com a crise, a gente luta com a crise. Agora, olha para cá, olha para o teu irmão que está aí dentro de casa, olha para a tua esposa. Tu tem comércio, tem loja, tu tem escola, tu tens alguma coisa, olha aí, profetiza. Ainda que nós venhamos a perder tudo, mas nada nos separará de Deus, porque nós estamos firmes nele. Oh, aleluia. Seguros. É porque hoje, queridos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não estou entendendo muito bem o conceito de crença que o pessoal tem hoje. O conceito de fé e comunhão que alguém tem hoje com Deus. Naquela época lá atrás, se você pegar até os pais da igreja, muitos deles queriam até morrer para logo se encontrar com Jesus. Hoje tem crente que vê crise, que vê luta, e aí na crise ele faz reclamar para Jesus. Reclame não, filho. Reclame não, filha. Tu estás seguro em Deus, então tu estás quieto. Olha, deixa eu te dizer o Salmo 46, 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Tem hora que tem que acontecer um ribuliço. Tem hora que Deus tem que sacudir a figueira. Aí a gente vai saber quem é fiel. Aí a gente vai saber quem gosta de orar. Aí a gente vai saber quem é de Deus. Está seguro em Deus? Está firme em Deus? Como é a tua crença? Me diga aí, como é a tua crença? Me diga aí como é a tua fé. Me diga aí. Como é a tua crença? Como é a tua fé? Que tipo de fé é a tua? Os 3 jovens da fornalha, eles não estavam ligando para emprego, eles não estavam ligando para nada. Eles estavam ligando para a fé que eles tinham com Deus. Quem está em Deus está seguro. Ei, olha aí para esse teu irmão, para essa tua irmã na casa e diz: está seguro em Deus? Então te tranquiliza. Te tranquiliza, fica tranquilo, deixa pegar fogo, deixa tudo se acabar. Está em Deus, deixa tudo se acabar. Está em Deus, glorifica Ele. Está em Deus, cante louvores. É isso que é ser crente. Agora vamos lá. Eu sei que você já leu esse salmo aqui várias vezes, mas tem irmão que faz uma leitura apenas labial, como se lesse um romance, como se lesse um livro de história. Mas o salmo começa dizendo: os que confiam no Senhor. Os que confiam no Senhor serão como o monte Sião. Serão. Os que confiam no Senhor serão como o monte Sião. Eu poderia traduzir melhor: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião. Aqui no hebraico nós temos Rabot Him, Ba Adonai, Kehar Sion. Essa expressão aqui, Rabot Him quer dizer a expressão confiar e ser ousado. Porque tem irmão que pega isso aqui e diz assim: os que confiam no Senhor. Olha para cá, ele diz que confia em Deus, mas na hora que vem a prova, começa as pernas a bater. Ele diz que confia em Deus, mas na hora que vem a prova, se desespera, se assusta. Observem que essa expressão, que aqui eu coloco no hebraico, nessa tradução, Rabot Him, quer dizer ser ousado, quer dizer estar confiante. Quem tem Deus, irmão, olha para cá. Quem tem Deus não somente confia, quem tem Deus também é ousado. Sabiam dessa? Porque tem crente que confia, mas não é ousado. Tem crente que ora, tem crente que lê Bíblia, tem crente que jejua, mas não tem ousadia. Vamos orar aqui com o irmão. Aí ele vai orar. Aí a irmã diz: ô irmão, ora, eu estou para morrer. Irmão, eu vou orar, mas
Não sei não, viu? Eita, acho que chegou a sua hora. Ele não tem ousadia. Ele não tem ousadia. Tem gente que diz que confia em Deus, mas tem medo de tudo. Tem medo de demônio, tem medo de feiticeiro, tem medo de macumbeiro. Crente que confia em Deus, essa questão de confiar não é só confiar. Eu confio em Deus, eu amo a Deus, Ele é tudo na minha vida. Não é só isso não. Tu tens que confiar e ser ousado. Ousado. A Bíblia diz que Deus mandou Elias, e Elias foi lá no Monte Carmelo e reuniu os profetas. Pode ler 1 Reis 18. Deus não mandou Elias jogar água não. Deus não mandou Elias fazer. Elias mesmo foi quem fez. Deus disse que ia responder. Agora o Elias, ele cavou o rego, jogou água para mostrar. Ele foi ousado. Ele foi ousado. Confiar em Deus é estar firme, é estar seguro, mas é também ter ousadia. Porque como é que tu diz que tem Deus, confia em Deus e não tem ousadia? E não tem determinação? Se você ler a sua Bíblia em Efésios capítulo 3, versículo 12, está lá escrito. A Bíblia diz: no qual nós temos ousadia e acesso em confiança nele, na fé que nós temos nele. Quem tem Jesus, irmão, quem tem Deus, quem confia nele, não é só aquele negócio, eu confio em Deus, Ele é tudo para mim. Não, eu confio em Deus, vamos lá, vamos entrar, vamos batalhar aqui, esse campo é nosso, isso aqui nós vamos vencer. Não, o Senhor vai nos dar vitória. Tu confia, então mostra a tua ousadia. Mostra a tua ousadia. Essa palavra aqui, quando ele diz assim, ó, os que confiam no Senhor, essa expressão aqui, os que confiam no Senhor estão firmes, mas também são ousados. Os que confiam no Senhor são ousados. Isso é bíblico. No Senhor, os que confiam no Senhor são ousados. Pode ter o demônio que tiver, pode ter o cão que tiver, pode vir a luta que vier. Mas quando você confia em Deus, você é como Josué, você é como Caleb. Se você pegar Números capítulo 13, você vai ver que tinha um bocado lá que confiava em Deus, mas não era ousado. Quando Deus diz assim, ó, vocês vão ter a terra prometida, Eretz Vudevash, a terra que mana leite e mel. Vocês vão conquistar a terra, vão lá, é de vocês. Tinha muito que tinha fé em Deus, mas não tinha ousadia. Tem irmão que ora, tem irmã que ora, tem irmão que lê Bíblia, mas não tem ousadia, não tem autoridade. Josué e Caleb entraram na terra prometida. Sabe por quê? Porque eles tinham confiança, mas tinham ousadia. Quando Josué volta, que a multidão está dizendo, olha, todos estão falando, a terra é boa, mana leite e mel, mas é melhor a gente voltar. É melhor sermos escravos lá no Egito, porque lá tem gigantes. Josué olha para eles e diz, meus irmãos, não vamos retroceder. Deus já tirou a mão de sobre eles. Deus está conosco. Sabe o que é que eu vou fazer com aqueles gigantes? Nós vamos devorar eles como se devora pão, porque Deus está conosco. Isso é ousadia. Tu tens essa ousadia? Ei, você que está me ouvindo aí, você tem essa ousadia? Tem essa autoridade? Tu tens a confiança em Deus? É isso que o salmista está dizendo aqui, olha, os que confiam no Senhor. Por que esse salmo está aqui? Vocês sabiam que esse salmo, ele era um salmo de peregrinação. Mas o interessante é que quando você olha para esse salmo, ele foi incluído na categoria do salmo ou dos salmos de degraus. Este salmo aqui, os estudiosos dizem, ouçam bem, à luz do contexto bíblico, se você lê Esdras, capítulo 9, versículo 4, e se você lê Neemias, capítulo 9, versículo 6, está escrito nesse texto bíblico, aliás, Neemias 6, 9, lá diz assim, e eles tentavam me atemorizar, dizendo, as mãos dele não irão terminar essa obra, mas eu, Senhor, te peço, fortalece as minhas mãos, para eu concluir essa obra.
Esse salmo foi escrito quando o povo de Deus voltou do cativeiro, que retornaram para Jerusalém. E eu quero dizer uma coisa: só o fato de Deus tirar do cativeiro não quer dizer que as coisas melhoraram para o povo de Deus, não. Quando eles voltaram, tinham que trabalhar a terra, porque a terra não estava trabalhada. Quando eles voltaram, tinham que enfrentar os opositores que estavam lá na terra. A gente vive de bênção, de milagre. É tipo uma dialética. A gente vive numa bênção, amanhã tem uma luta. Bênção, desafio, luta, vitórias. Então, quando o povo de Deus retorna para Jerusalém, não estava fácil não. 70 anos de cativeiro. Mas agora quando eles retornam, alguém pensava que estava tudo bem? Não. 70 anos, a terra não era a mesma. Eles teriam que recomeçar tudo outra vez. Além de ter que recomeçar, tinham os opositores. E quando eles voltam para lá, eles vão encontrar tudo isso. É por isso que o texto diz assim: os que confiam no Senhor não se abalam. Você percebe aí que está com essa expressão, Bairová. Observem que é no Senhor, é quem confia no Senhor. Interessante é que o povo de Deus que ia retornar para Jerusalém, que ia enfrentar os opositores, as lutas, não seria fácil. Mas a questão é que quem está seguro em Deus, olha para cá meu filho, olha para cá minha filha, quem está seguro no Senhor, quem está firmado no Senhor, olha o que eu vou te dizer de Deus aqui, pode ir para o lugar mais difícil, pode estar na prova mais difícil, mas no Senhor, você é como um monte de Sião. Essa palavra que aparece aí, olha, Kerá, Sion, essa expressão Kerá, Sion, quer dizer o seguinte: o monte aqui, esse Ra, é algo indestrutível. Monte aqui é algo que não se abala. Monte aqui é algo que não se remove facilmente. O salmista está dizendo: aqueles que confiam em Deus podem estar em lugares não agradáveis, podem passar situações desagradáveis, podem enfrentar perigos e opositores, mas ninguém remove a tua fé, ninguém destrói a tua fé, ninguém te abala. Eita, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Ninguém te abala. Ninguém te abala. Aqui a expressão é Lor e Amot. Essa expressão Lor e Amot é assim: não cambaleia, não fica escorregando, não treme. Olha como isso é lindo. Irmão, o crente que confia em Deus, o crente que confia em Deus, eu estou falando é de quem confia. Ele é ousado, ele entra onde tem um leão. É assim, ele entra onde tem a batalha. Tem um hino na nossa harpa cristã que diz: eu quero estar com Cristo onde a luta se travar. Quando você vê crente frouxo, crente medroso, correndo, toda lutinha, ele fica: mas por que vem isso? Por que o Senhor não me livra? Ele está dizendo: quem confia no Senhor é como um monte. Pode ter batalha, pode ter guerra, pode ter luta, pode ter perseguição, pode ter calúnia, pode ter desafio, mas no Senhor você é um monte que não se abala. Eita, glória a Deus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Não cambaleia. Olha o que ele diz assim: os que confiam no Senhor são ousados, não se cambaleiam, não escorregam, não desliza. Crente não tem essa não, meu irmão. O diabo quer passar rasteira. O diabo não passa rasteira em crente. Sabe por quê? Crente fiel, na verdade, ele caminha e os seus passos são firmes. Salmo 37, 23, a Bíblia diz: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Então não tem essa. Quando você confia em Deus, você está firme, não cambaleia. Mas aí tem a palavra Yeshev. Essa palavra Yeshev, sabe o que quer dizer o quê? Permanece, senta, mora, habita. Ele diz assim: olha, mas permanece. É Yeshev.
Yeshev, olha aí essa palavra, Yeshev, permanecer, é morar. Se tu estás morando em Deus, pode o mundo pegar fogo. Pode o mundo pegar fogo. Se tu estás em Deus, pode o mundo pegar fogo. Se tu estás em Deus, pode a terra estar passando por guerra. Se tu estás em Deus, tu estás tranquilo. E olha para cá, não é confiança e nem treinamento de meditação oriental. Não é isso. Porque pelo pensamento e pela meditação oriental, você pode até encontrar uma tranquilidade para o teu espírito. Aqui não, é uma fé em Deus, que ela está acima de tudo. Você está seguro? Eu quero conclamar o povo de Deus agora. O Brasil que me escuta. Os homens de Deus que me escutam. Quem confia no Senhor não se abala. Tem ousadia e está firme. Tem morada nele. Salmo 56, 11. No Senhor Deus eu ponho a minha confiança e não temerei o que me possa fazer o homem. Quem está em Deus está tranquilo, tem ousadia. Está aí a palavra do Senhor. Serão como o monte de Sião que não se abala. Vocês sabiam que essa expressão que aparece aqui no original, esse Querrar de Sion, vocês sabiam que esse monte de Sião é Jerusalém? E só tem um lugar que Deus amou, que Deus escolheu para si, é Jerusalém, que é Sião, que é outro nome que ela recebe. Vocês sabiam disso? E aqui nós temos três coisas. Quando você lê esse salmo, você tem três coisas aqui. Esse salmo é uma expressão de fé, de confiança e de fidelidade em Deus. Esse salmo, ele é de fé, mas é de advertência também. Esse salmo mostra a experiência de alguém que morava em Deus. Mas ele usa são como monte de Sião. Por que o autor, ele colocou aqui monte de Sião? Às vezes você pega isso aqui e diz, os que confiam no Senhor são como monte de Sião, mas não se abala, permanece, não é só assim não. Quando ele usa o monte de Sião, se você abrir a sua Bíblia no Salmo 78, versículo 68, se não me foge a memória, depois você pode ler lá. A Bíblia diz que o Senhor escolheu a Judá e estabeleceu a Sião porque ele amava. Sabe qual é o lugar que Deus ama? Sião. Sabe qual foi o lugar que Deus escolheu? Sião. O monte Sião aqui tem três sentidos: sentido físico, sentido espiritual e sentido histórico. Três. Vamos inverter: histórico, físico e espiritual. Quando você lê isso aqui, o autor está dizendo: histórico, lá atrás Deus escolheu um lugar, Deus escolheu uma cidade, Jerusalém. Jerusalém. Deus ama esse lugar, por isso ele protege Jerusalém. Jerusalém está aí no texto. Está aí no texto. É no versículo 2. Jerusalém. Observem bem. Quando Deus diz, quando o salmista diz, os que confiam no Senhor são ousados. Os que confiam no Senhor são como um monte. Ele está pegando esse monte no aspecto histórico. Ele quer mostrar para nós que lá atrás Deus amou Jerusalém. Achou aí, pastor Wagner? Não é assim que diz? Salmo 78. 78, parece que é o verso 68. Quem encontrou aí pode ler. Mas eu creio que é essa a referência. Quem encontrou aí, se encontrou aí pode ler, porque é bom para ficar bem direitinho na mente dos nossos irmãos, no coração dos servos de Deus. Mas essa expressão, como é que diz? 78, verso 68. Ele escolheu a tribo de Judá e o monte Sião como ele amava. Estão vendo aí? É um monte histórico. Deus escolheu Jerusalém. Essa palavra Sião é a mesma coisa. Jerusalém é outro nome para ela. É a cidade dele, é o lugar dele. Entenda bem, isso aqui é um aspecto histórico.
Mas a segunda coisa que você tem aqui é o aspecto físico. Monte. Olha, ele diz assim, são como um monte. Primeiro, Deus amou esse monte. Segundo, ele diz, são como um monte, porque o monte é aí o aspecto físico. Meu irmão, a chuva cai no monte, raio cai no monte, passa anos e anos e anos e anos, e o monte está lá. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia. O monte está lá. Nada remove o monte facilmente. É uma rocha indestrutível. Sabe o que o salmista está dizendo? Se tu confias de fato em Deus, se tu acreditas de fato em Deus, tu és como um monte de Sião. Ou seja, Deus te ama tanto, e ninguém te remove, te arranca, te destrói, porque Deus está contigo. Não tem diabo, não tem Satanás, não tem inferno, não tem demônio. Pode colocar, irmão, vocês podem observar aí que o homem, para ele tentar explodir uma rocha, ele coloca tantas dinamite. Agora imagine o crente que está em Deus. Eu tenho um recado de Deus para ti esta noite. Você que está em casa, Deus está dizendo para ti, confia em mim, pois tu és um monte indestrutível. Sabe o que diz a tua Bíblia lá claramente para nós? Eu vou mostrar. Na terceira questão, você tem, primeiro, o monte no seu aspecto histórico, o monte no seu aspecto físico e o monte no seu aspecto espiritual. No aspecto espiritual, esse monte é você, esse monte sou eu, essa rocha é você, essa rocha sou eu. Sabe o que diz a minha Bíblia lá em 1 Pedro 2,5? Nós somos pedras vivas. E sabe de uma coisa, irmãos? Hoje essa pedra somos nós. Vocês sabiam que nós somos Sião também para Deus? Se você abrir a sua Bíblia lá em Gálatas, capítulo 4, versículo 26, Paulo diz que a Jerusalém que é de cima é livre, ela é a mãe de todas. Isso fala da igreja, dos escolhidos. Deixa eu dizer algo para vocês. O salmista ele diz que aquele que está em Deus, está aí, o verbo, Yesheve, mora em Deus, permanece em Deus, habita em Deus. Deus te ama. Olha para cá, crente salvo. Deus te ama. Tem muito crente aqui. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. A Jerusalém que está lá, Jerusalém, Deus tem um plano escatológico para ela. Vocês sabem que quando Jesus veio, a Jerusalém que ele esperava encontrar, ele não encontrou. E ele colocou Jerusalém como cidade pecadora. Jerusalém, Jerusalém que mata profetas. Deus escolheu lá, mas Deus tem um plano para Israel lá. Agora hoje, quem é Sião de Deus sou eu, é você, somos nós. E como rocha de Deus, eita glória a Deus. Sabe o que diz Mateus 7, 24 a 28, quando você pega a sua Bíblia? Jesus disse assim, olha, aquele que ouve essas minhas palavras e coloca em prática, eu vou compará-lo, assemelhá-lo-ei a um homem que cavou. Lucas ainda amplia o negócio, cavou bem fundo e colocou alicerce. Veio a chuva, veio a tempestade, veio os raios, veio a batalha, veio a crise, mas nada derrubou esta casa, porque ela estava edificada na rocha. Oh, glória a Deus. Cadê aqui? Bota bem aqui, só para a gente puxar isso bem aqui, que eu acho lindo isso aqui. Vem aqui, Léo, rapidinho. A tua casa está nele. E sabe o que você vai fazer agora? É só um refrãozinho aqui, para te lembrar que se você está nele, só um refrão, vamos lá. Bem-aventurado aquele, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, oh, meu Deus, e confia perpetuamente em seu poder, meu Deus, e medita de dia e de noite, noite e dia sem fim, meu Deus. Sua casa edificada sobre a rocha. E a chefe está na rocha. Não existe vendaval para destruir. Meu Deus, creia agora. E a família que habita dentro dela, no Senhor espera.
Cante comigo. Espera no Senhor sem desistir, na certeza que Ele não falha. Tudo Ele já preparou. Meu Deus, seu amor nunca mudou. Espera no Senhor sem desistir, seu amor nunca mudou. Deixa eu te dizer agora aqui, obrigado. Está no Senhor. Seja ousado. Chame a tua casa hoje. Chame teus filhos, chame tua família. A pandemia está aí, a doença está aí, o governo está falando na crise, a economia vai cair. Está todo mundo aí temeroso. Filho, filha, olhe para cá. Tenha ousadia em Deus. Se nada der certo aqui, vai dar certo lá. Era isso que Karl Marx não entendia, era isso que Nietzsche tinha raiva dos cristãos. É porque eles diziam que tudo o crente coloca Deus e não colocar mesmo, porque eles se acabaram para lá e a igreja está viva. Voltaire disse que a igreja ia se acabar. Ele se acabou e a casa onde ele morava virou uma casa de Bíblia. Os que confiam no Senhor não se abalam. Pode vir tempestade, pode vir raio, pode vir trovão, pode vir o que vier, mas a tua casa está de pé. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, não se abalam, mas permanece firme. Olha aí, essa palavra cheve, permanecer. Ele não fica escorregando, ele permanece. E sabe o que acontece? A última palavra, permanece firme para sempre. Olha aqui no hebraico, está aí no hebraico essa expressão linda. Eu gosto dessa expressão no hebraico, leolam. Essa expressão leolam é futuro, é eternidade, é para sempre. Ei, meu filho, se não der certo aqui, vai dar certo lá, porque nós confiamos no Senhor. Ele prossegue dizendo: como estão os montes à roda de Jerusalém, assim é o Senhor em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Então, primeiro você tem um monte histórico, segundo você tem um monte físico, e terceiro você tem um monte espiritual. É você, é você. É essa a lição que o salmista quer dar. E assim como Deus ama Jerusalém, Ele ama você. Ele ama você. Ele ama você. E deixa eu te dizer uma coisa aqui hoje importante. O salmista, ele pega essa expressão aqui, queridos, ouçam bem, ele pega essa expressão e ele diz: assim como as montanhas, o peregrino ele ia andando, e quando ele ia chegando próximo a Sião, a Jerusalém, ele olhava para os montes, ele olhava para as colinas, ele olhava para aquelas rochas, e ele dizia: assim como essas rochas, esses montes estão ao redor da terra santa, Deus está ao redor do seu povo. Sabe o que quer dizer essa palavra ao redor no hebraico? Ele está ele roda ao redor de nós. Ele nos cerca, ele nos vigia. Agora imagine, além de você ser rocha, além de você estar morando nele, habitando nele, ele vigia, ele te cerca, ele está ao redor de ti. Não tem demônio, não tem ataque, não tem força satânica que possa destruir a nossa vida. Está aí, meu irmão? Isso aqui é lindo, eu acho lindo isso aqui. Aí ele prossegue dizendo o seguinte, no verso 3: porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda as mãos à iniquidade. Vocês sabiam que esse versículo aqui é tão lindo? Nós vamos parar no verso 3, porque quando diz aqui o cetro da iniquidade, se você pegar no verso 3, essa palavra cetro da iniquidade, está aqui, ó, chevette. Chevette é a palavra hebraica que quer dizer bordão, é a palavra hebraica que ela na verdade pode expressar ramo ou galho, mas no aspecto literal, essa palavra, ela passou a ser um bordão, ela passou a ser um cetro de um rei. Se você pegar o livro de Esté, você vai ver que a Bíblia diz que o rei estendeu o cetro para ela. Essa palavra cetro aqui, ela fala de poder, ela fala de domínio, ela fala de autoridade. Sabe o que a Bíblia diz? Ora,
se tu tens uma fé de ousadia em Deus, se você tem a morada em Deus, e se Deus está ao teu redor, sabe o que o salmista está dizendo? Que ele não deixará o domínio do ímpio, ele não deixará a lei do ímpio, ele não deixará o poder do ímpio nos maltratar para sempre. Ele não deixará. Eu analisando essa palavra, preste bem atenção, quando você olha para essa palavra ímpio, como ela está aí, nós já explicamos aqui várias vezes para os nossos queridos irmãos, que essa palavra aí, na verdade, ela fala de alguém. Aqui está no texto, essa palavra aqui, harechá, se você analisar, queridos, ela está falando aqui de perverso, alguém que pratica crime, violência, e tem hora que essas pessoas, elas querem atacar o homem de vida correto, justo, sincero, mas Deus está dizendo algo interessante aqui para nós. A Bíblia diz que Deus não deixa o ímpio nos massacrar por muito tempo. É tão interessante que Deus conhece a nossa natureza, que Ele diz assim, olha, para que o justo não estenda as mãos à iniquidade, porque vocês sabem que se a provação for além daquilo que nós passamos, pode nos destruir. E Deus conhece a nossa estrutura, Salmo 103:14, e Ele vê que nós somos pó. Deus vai, a prova que você passa é até aonde você aguenta humanamente. Fora disso, Deus não extrapola, porque você pode lançar a mão à iniquidade. Então, quando eu leio esse salmo, eu aprendo 3 coisas nesse salmo. Seguros em Deus. Primeiro, porque nós confiamos nele. Ei, tu confia em Deus? Confia em Deus? Está dentro da tua casa, tu confia em Deus? Olha para mim aqui mesmo. Tu confias em Deus? Pois se tu confias em Deus, a Bíblia diz que não se abala, mas tu fica como um monte. E sabe de uma coisa? Tem muito crente que na hora dessa, tem irmão que está dizendo aí, eu não consigo mais ligar a televisão, eu não consigo mais ouvir notícia, eu não consigo, eu estou poluído. A Bíblia diz lá em Filipenses 4:7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quem está na paz de Deus, quem confia em Deus, olha para mim aqui, está seguro, permanece para sempre. Quem está em Deus, crise nenhuma abala ele, abala ela. Nós podemos sentir, agora abalar não. Destruir minha fé, destruir minha comunhão, crise econômica, crise financeira, não, senhores. Ainda que não haja gado no curral, eu vou alegrar, eu vou glorificar o nome de Deus. Olha, ainda que quebre tudo, ainda que a gente comece do zero, ainda que a gente comece do zero, mas se Deus te deu força para tu levantar outra vez, oh aleluia, é motivo para nós adorarmos a Ele. Nós não nascemos com carro, irmão, nós não nascemos com empresa, nós não nascemos ricos não, e tudo isso aí vai se acabar. Se acabar tudo aqui, nós ainda vamos continuar glorificando a Deus. Oh, aleluia, só tem uma coisa que não pode faltar em crente, Salmo 51, só tem uma coisa, é a alegria da salvação. Se a alegria da salvação faltar para ti, você se acaba. O salmista, ele não estava ligando para trono, ele não estava ligando para glória, ele só queria uma coisa: torna a dar-me a alegria da tua salvação. Oh, aleluia. Eu olho para Paulo, irmão, talvez se fosse qualquer hoje um crente, ia dizer assim, diante de tanta luta que Paulo passou, perseguição, batalha, crítica, ele era acusado de tudo, morreu, Paulo estava doente, lá na prisão Marmetina, ele estava tuberculoso, num frio tremendo, mas a paz de Deus que excede todo o entendimento, guardava o coração dele. Sabe o que é que ele diz no versículo 8? Ele diz assim, combati o bom combate, no 7, 2 Timóteo 4, 7, 8, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Agora o que me aguarda é a coroa da justiça, a qual o Senhor, o justo juiz. Sabe como é que Paulo chama Deus no final da vida dele? Diante de tanta luta e batalha que ele passou, justo juiz. Ele está dizendo que Deus não foi injusto com ele em nada.
Depois vem Nero e manda decapitar Paulo. Mas Paulo tinha uma vida tão firme que ele dizia lá em Filipenses 21, 22, 23: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Nada abala crente, irmão, nada abala crente. Nada abala crente. Se você confia de fato em Deus, se você está seguro em Deus, você vai permanecer. Vai permanecer, a casa nunca vai cair. A casa vai ficar de pé. Mas tem outra coisa aqui, em segundo lugar. Sabe por que você está seguro em Deus? Porque Deus te escolheu. Assim como Deus escolheu Sião, assim como Deus escolheu Jerusalém, Ele agora escolheu você. Você é Sião. Você é um escolhido de Deus. E quem é escolhido de Deus, irmão, está protegido por Ele, está guardado nele. Ele mesmo disse: não foste vós que escolhestes a mim, eu escolhi a vós, e vos nomeei, e vos designei, para que vades e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. Se tu és o escolhido de Deus, Ele te ama. Se tu és o escolhido de Deus, Ele te guarda. A Bíblia diz que assim como os montes estão ao redor de Jerusalém, Deus está ao redor do seu povo. Deus é quem protege o seu povo. Lê bem aqui, pastor Wagner. Joel capítulo 3, verso 17 a 18. Então a segunda coisa é que aqueles que estão seguros em Deus é porque são eleitos, são escolhidos em Deus, estão firmes em Deus. Ô meu irmão, coloque na tua mente, peça para o Espírito Santo introduzir isso no teu coração. Eu sou um escolhido dele, eu sou um servo dele. Joel capítulo 3, versículo 17 e 18. Eu quero que ele leia, pronto? Joel 3, 17 e 18. Veja o que diz a palavra do Senhor nesse texto. E em último lugar, os que estão seguros em Deus são os que desfrutam da sua proteção. Três coisas: tu estás seguro em Deus, então você vai permanecer, porque você confia nele. Segundo, tu estás seguro em Deus, tu és um escolhido dele, por isso que ninguém vai te derrubar. Você é um monte, você é um monte que Deus ama. E terceiro, tu estás seguro em Deus, você vai desfrutar da paz de Deus. A Bíblia diz, assim como os montes estão ao redor de Jerusalém, o Senhor está ao redor do seu povo. Olha para mim aqui, você é protegido dele. Como é que diz aí? Joel 3, 17. Joel 3, verso 17 e 18. 17 e 18. E vós sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que habito em Sião. Olha aí. O meu santo monte. Está vendo? Então Jerusalém será santa e estranhos não passarão mais por ela. Sabe qual é a Jerusalém que Deus ama hoje? É você. Sabe qual é a Jerusalém que Deus ama hoje? Sou eu. Sabe qual é a Jerusalém que Deus deu o filho dele para morrer na cruz, Jesus Cristo? É você. Você é um escolhido. Obrigado, pastor. Você é um escolhido dele. Você é um protegido dele. Então preste bem atenção para mim finalizar. Sabe que você está seguro em Deus? Se você está seguro em Deus, você tem a proteção dele. Olha o que ele diz aí, olha. Porque ele diz assim como está em volta, como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Olhe para mim aqui. Se Deus está ao teu redor, olha filho, olha filha, vou te dar. Se você pegar a sua Bíblia agora, Jeremias capítulo 29, versículo 11. Eu sei qual é o pensamento que eu tenho, o pensamento sobre vós. Pensamento de paz e não de mal, para que eu possa dar fim ao propósito que ele estabeleceu. Está em Jeremias. Então, o pensamento de Deus para os filhos dele, para os servos, são pensamentos de paz. E olhe para cá, tu estás nele, guardado nele, protegido nele, então pronto. Sabe o que diz a minha Bíblia lá em 2 Pedro capítulo 2, versículo 9? Porque sabe o Senhor livrar da tentação os seus escolhidos, mas reserva os injustos para o dia do juízo, os quais serão castigados. Se você abrir a sua Bíblia agora, lá em 1 Coríntios capítulo 10, o versículo 13, sabe o que a Bíblia diz para nós? Pode abrir lá. A Bíblia diz que o Senhor Deus, está escrito lá, Ele não nos prova
além das nossas forças. A Bíblia diz: e não veio sobre vós tentação senão humana. Porque Deus, Ele não nos prova além do que podeis suportar, mas dará na hora da tentação também o escape para as nossas vidas. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós adoramos. Então Deus nesta noite está dizendo: eu tenho paz para você. Está seguro em Deus? Léo adora ao Senhor? Os irmãos têm mais hino aí? Ou já cantaram?